Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia desfere golpes em uma OTAN em agonia. Vivemos dias movimentados, dias aí bastante interessantes. Por quê? Porque a Rússia avança cada vez mais rápido contra a Ucrânia já não consegue mais praticamente segurar o avanço russo, a pau e corda mantém uma situação militar, a OTAN não consegue permitir uma saída da Ucrânia da guerra, nem ela própria sair antes das eleições nos Estados Unidos, por motivos que eu já elenquei aqui para vocês. Uma situação cresce no Oriente Médio, porque Israel está prestes a atacar o Irã, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, final de tarde, início de noite do dia 15 de outubro, o vídeo se torna público para vocês às 8 horas da manhã do dia 16 de outubro, Israel ainda não atacou, mas a partir do momento em que Israel atacar o Irã, a resposta será pesada conforme o Irã disse, e a OTAN precisa deslocar força para blindar Israel, só que só pode dedicar-se a isso quando sair da Ucrânia, e só pode sair da Ucrânia após as eleições nos Estados Unidos, porque senão isso representa uma derrota para o Joe Biden. Ou seja, tem muita coisa a ser definida até as eleições nos Estados Unidos, situações crescendo, situações difíceis de conter, e a OTAN equilibrando pratos, ou seja, vive uma enorme agonia enquanto a Rússia segue desferindo golpes aí, e a OTAN tem cada vez menos condições de se defender desse processo como um todo. Então, para abrirmos essa discussão, eu trago a seguinte matéria. Kiev considera ceder território para acabar com a guerra com a Rússia, relata a Der Spiegel, ou seja, a mídia alemã, trazendo aí uma realidade, trazendo fatos aí que até então a Ucrânia não queria admitir, que é a necessidade para colocar fim à guerra de ceder territórios. Até o momento, uma das condições que eram colocadas aí pelo Zelensky, que aparece aí na foto, presidente ucraniano, era de que a Rússia teria que devolver todos os territórios que optaram por fazer parte do Estado russo, territórios antes ucranianos. A Rússia, do início da guerra até agora, ela foi tendo uma condição cada vez mais vantajosa, porque conforme a guerra foi avançando, a Ucrânia foi se perdendo cada vez mais, a OTAN foi se perdendo cada vez mais, e a Rússia sempre colocava a seguinte questão: existe uma proposta agora, a próxima proposta será pior. E conforme a coisa foi avançando, foi exatamente isso que foi acontecendo, de forma que agora, na situação em que a Ucrânia se encontra, que a OTAN se encontra, os termos do acordo não serão muito bons para a Ucrânia e ela vai ter que aceitar assim mesmo. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Forças anglo-yankees, ou seja, britânicas e estadunidenses, interesses financeiros britânicos e estadunidenses, impediram que a Ucrânia preservasse território em um acordo de 2022. Logo depois que essa guerra começou, houve a possibilidade de Rússia e Ucrânia chegarem a um acordo, isso aconteceria na Turquia. Aqueles termos eram muito bons para a Ucrânia, mas, ao que tudo indica, pelo menos já existe aí uma quantidade enorme de materialidade para dizer isso, o Boris Johnson, naquele momento primeiro-ministro britânico, impediu esse acordo, que seria muito vantajoso para a Ucrânia, mas não seria vantajoso para todos os setores financeiros, setores políticos, setores de poder, que queriam usar a guerra da Ucrânia para produzir um cenário favorável para si. Ou seja, jogaram a Ucrânia numa fogueira para conseguir atender a alguns objetivos, a Ucrânia sai destruída, esses setores realmente capitalizaram sobre a situação, e agora o panorama é muito complicado. Os termos do acordo agora serão péssimos para a Ucrânia, porque quanto pior é a condição de força, menos a Ucrânia pode fazer exigências.
Segundo ponto, letras azuis. A Ucrânia tem sido atropelada pela Rússia nas as suas linhas de defesa, ou seja, a Rússia avança muito rápido. E por outro lado, a Ucrânia vem recuando em Kursk, a Rússia vai avançando, ou seja, neutralizando a incursão ucraniana, a invasão ucraniana em Kursk. E todo aquele efeito positivo para a Ucrânia, o efeito de propaganda que foi gerado a princípio, acabou se transformando cada vez mais em críticas, porque, ao que tudo indica, a Ucrânia deslocou tropas das suas linhas de defesa para gerar um fato novo com essa incursão em Kursk, que é uma região russa, acabou gerando esse efeito momentâneo, tanto é que eu falei aqui sobre um voo de galinha, e isso realmente aconteceu, houve um auê na mídia e nas redes, só que gradativamente esse fator positivo para a Ucrânia foi se revelando um grande problema, porque para fazer isso ela desguarneceu as suas linhas de defesa e agora paga caro por isso. Continuamos aí, letras vermelhas. A fonte ucraniana que aparece nessa matéria da Der Spiegel aqui, que é uma fonte militar, que fala sobre essa discussão dentro da Ucrânia de ceder território para a Rússia, e isso é algo que a Ucrânia evitava que fosse dito até então. Essa fonte ucraniana ela relata que já sabe que no governo ucraniano, no meio militar, no meio político, que já sabem que a Kamala Harris, seja a Kamala Harris ou o Donald Trump, que qualquer um deles vai desembarcar aos poucos da Ucrânia. Não importa o que presidente vencer, porque a Ucrânia já não é uma aposta, porque tudo que tinha para ser feito ali já foi, a Ucrânia já não consegue manter por muito tempo a situação, a coisa só não acaba agora pelos motivos que eu já falei, e a OTAN precisa reacomodar a sua força para cobrir pontos de maior necessidade, ou seja, o projeto Ucrânia parece estar chegando ao fim realmente, e de maneira muito melancólica e agonizante para a OTAN, conforme eu coloquei no título aí para vocês. Segundo ponto, letras azuis. E eu repito uma pergunta que eu já coloquei outras vezes aqui. A OTAN baterá em retirada sem gerar alguma mudança, alguma bagunça? Essa é a grande pergunta que eu deixo. É muito pouco provável que no fechar das cortinas aí, a OTAN não promova uma situação de caos, uma situação de bagunça. Por quê? Porque o fronte na Ucrânia é uma etapa. A Ucrânia é uma fase desse processo como um todo. A Ucrânia é mais uma ferramenta. Mas o episódio na Ucrânia acaba, mas a tensão precisa continuar na Europa. E é justamente isso que a gente precisa prestar bastante atenção, porque pode ter algum truque ali guardado na manga para gerar um problema no apagar das luzes. Então é bom que a gente observe que alguma coisa pode sim acontecer aí, porque é lógico que abandonamos a Ucrânia, mas vamos manter essa tensão na Europa, porque é preciso manter o projeto anti-Rússia por parte da OTAN. Aí eu trago uma fala do governo finlandês, numa matéria do Financial Times, no qual o governo diz o seguinte: a Finlândia alerta para o aumento da fadiga da Ucrânia diante de um Ocidente que está distraído com outras questões que estão crescendo. É uma matéria do Financial Times, não é mídia russa, abordando uma questão trazida pelo governo da Finlândia, que é um membro da OTAN, a respeito da Ucrânia. Ninguém aqui vai dizer que é uma mídia russa falando de um posicionamento russo a respeito de uma guerra e por isso que isso tende a ser parcial, não. Aqui é uma mídia corporativa pró-OTAN, com um membro da OTAN, um governo membro da OTAN, falando sobre fadiga na Ucrânia e a necessidade de deslocar forças para outros frontes em crescimento, e aqui, lógico, existe a questão de Israel, que é justamente o que a gente discute aqui, tem discutido aqui nas últimas semanas, que é essa situação derradeira. Aí no mapa, todos os envolvidos aí nessa discussão que eu estou trazendo nessa matéria. Letras vermelhas, o governo finlandês diz que a OTAN busca uma forma de abandonar o fronte. Precisa de um ensejo para isso, precisa de uma certa situação. Por quê? Porque sair da guerra do jeito em que ela se encontra significa admitir uma derrota. A Ucrânia perde? Sim, a Ucrânia perde. Mas o pior disso tudo não é a Ucrânia perder. Porque é lógico que sem o suporte da OTAN, a Ucrânia perderia, e muito antes.
Sem esse suporte que a OTAN deu, não só um suporte, ela atuou diretamente nesse processo com combatentes, inclusive. Não fosse a participação extraoficialmente direta da OTAN, mas oficialmente indireta, a guerra já teria acabado lá no início. O que manteve essa guerra foi a atuação direta da OTAN. E ela perde com isso. Tanto é que esse mesmo governo da Finlândia, aí, representante da Finlândia, falou o seguinte, eu acho que foi a ministra das Relações Exteriores que falou sobre isso, né? Ela coloca a seguinte situação, que se a coisa acabar desse jeito e nada diferente acontecer, se essa retirada aí da OTAN dessa situação, essa derrota, representa lógico, um arranhão na imagem da OTAN e uma perda da capacidade de adesão e de dissuasão da OTAN. Ou seja, todo aquele atrativo que a OTAN nutria por ter uma imagem combativa contra a Rússia e de poder, segundo o governo finlandês, isso se perde. Por quê? Porque há uma derrota aqui, assim como a capacidade de dissuasão da OTAN. Por isso, acredito eu, juntando todas essas peças aqui que eu trago para a discussão sempre, eu não consigo ver a OTAN abandonando esse fronte sem deixar uma bagunça, sem fazer ali fazer um último show ali, sem trazer um último elemento que encerre uma guerra, mas já abra possibilidade para manter uma tensão muito forte em algum outro ponto. Por isso que eu peço uma certa atenção. Já falei aqui que a Alemanha está deslocando defesas para o Mar Báltico, porque teme que possa haver algum outro ataque ali, como aconteceu ao Nord Stream. O pessoal está se preparando para uma certa situação, ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que não é do feitio da OTAN deixar a situação desse jeito, porque isso representaria um grande constrangimento, tanto é que o próprio governo finlandês fala isso. Se a coisa acabar assim, a OTAN sai, né? Não falou dessa maneira, mas muito bem poderia ter dito que sai desmoralizada, e realmente sai. Né? E eu só me lembro dos quilos e quilos de comentários xingando aqui, dizendo que a OTAN vai vencer, a Rússia vai ser destruída, o Putin vai fugir, né, para uma... O pessoal levantou teses, né, uma cabana, uma casa de campo, e vai ficar lá, o pessoal está oferecendo uma aposentadoria para ele. Parece que, né, o sonho acabou. Então a OTAN precisa de um ensejo para sair, isso é fato, ela precisa de um ensejo, ela precisa sair por algum lado, precisa achar uma desculpa para sair. Ela precisa perder, dar uma impressão mais técnica que empatou e para alguns fanáticos parecer que venceu. Esse é o grande desafio que a OTAN tem pela frente. Letras azuis. O governo finlandês diz que o foco agora é dar suporte militar a Israel, porque tem uma situação crescendo lá. Não que a Finlândia celebre isso, mas o fato é que, por força da circunstância, o que está acontecendo no Oriente Médio drena a atenção da OTAN para defender Israel, só que para abrir um outro fronte é necessário fechar esse aqui antes, e para fechar esse aqui, só depois das eleições. A questão é se a Ucrânia segura as pontas até lá e se Israel não promove um ataque. Até o momento que eu estou gravando, repito, Israel não atacou, mas no segundo momento aqui eu vou discutir com vocês que me parece que Israel está encaminhando um ataque aí, né? Por isso que eu estou falando, não sei se até amanhã não atacou, porque tem uma situação aí que está avançando bem rápido. Mais uma matéria aí, agora a gente fala um pouquinho, que envolve a Rússia também, porque a Organização de Cooperação de Xangai engloba a Rússia, mas já caminhando mais para o leste, né? Capital do Paquistão, pintado em laranja no mapa para vocês, está sob bloqueio de segurança antes da cúpula regional da Organização de Cooperação de Xangai. Muito risco em volta disso, porque tem figuras importantes que vão participar desse encontro aí. E lógico, dada a importância que tem a Organização de Cooperação de Xangai, convém toda essa segurança em um ambiente conturbado no Paquistão. O Paquistão vive um momento bastante delicado ali da sua política, e também vive um problema de segurança porque tem grupos que atuam ali e costumam promover ataques. Para além da sua questão política, tem todo um cenário que é constante de crise de defesa ali, de segurança no Paquistão.
A matéria continua. Feriado público de 3 dias foi declarado em Islamabad durante a visita do premier chinês Li Qiang para a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Ou seja, essa reunião é visada, tem figuras importantes, figuras de Estado importantes que vão participar aí, basta vocês darem... Eu já falei outras vezes sobre a Organização de Cooperação de Xangai, já trouxe um mapa com os membros ali dessa organização, tem vários países ali, é uma organização muito importante, é um debate bastante fundamental ali, parcerias de toda sorte, e que são importantes para a Eurásia como um todo, né? E por isso existe um esquema especial de segurança, porque, lógico, que se há um bloco, uma organização que tem força e que não engloba diretamente os interesses da OTAN, a OTAN pode promover todo tipo de barbarismo aí para gerar bagunça. Letras vermelhas, a OTAN pode ativar células rebeldes que atuam no Paquistão e esses grupos podem atacar figuras de Estado, gerando um problema aí, né? E além disso, letras azuis, o país vive um ambiente turbulento por causa da prisão do líder popular o Imran Khan, e no meio dessa situação de grupos rebeldes o tempo inteiro agitando e esses setores sociais que são gigantescos, que apoiam o Imran Khan, de quem eu falei várias vezes aqui, mas faz um tempinho que eu não falo dele, né? O Imran Khan está preso, é um líder político muito popular no Paquistão, tem protestos enormes, cada vez mais ferozes contra o regime que prendeu ele e removeu ele da vida política. E no meio dessa bagunça toda de grupos rebeldes e protestos populares, pode ser que um atentado seja promovido contra essas lideranças num evento importante, e o Paquistão aí não quer abrir possibilidade para que isso aconteça, né? Para quem não conhece, já falei outras vezes, mas para quem não conhece, está chegando agora aqui, pesquise sobre a Organização de Cooperação de Xangai, que vocês vão ver ali uma organização bastante importante. Já que fomos caminhando para o leste, né, vamos continuar nessa caminhada, por quê? Porque o Vladimir Putin, presidente russo, ele submete o Tratado de Parceria Estratégica com a Coreia do Norte ao parlamento, pedindo ali uma atenção especial, porque é algo importante. Esse tratado, esse pacto é importante, porque ele visa dissuadir forças inimigas, e leia-se aqui a OTAN, de promover assédios contra o governo norte-coreano, e por ser uma parceria entre ambos, também acaba dissuadindo de qualquer tentativa contra a Rússia. Quanto mais pactos amarrando os países entre si contra a OTAN, tanto mais dissuasão, capacidade de dissuasão existe. Está aí uma foto do Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, e do Vladimir Putin, que é o presidente russo. Letras vermelhas, um tratado assinado com a Coreia do Norte prevê um pacto de defesa mútua, ou seja, atacar a Coreia do Norte significa botar a Rússia dentro do confronto. Então isso gera uma unidade muito importante entre ambos. Isso para a Coreia do Norte é um grande negócio, assim como para a Rússia também é um bom negócio fechar um pacto com a Coreia do Norte. Letras azuis, a hostilidade da OTAN aproximou mais ainda os dois países. Que é aquela coisa, quanto mais a OTAN agride os países, mais empurra esses países agredidos para formarem blocos. Que é a lógica que eu falo sempre dos BRICS, que também vale para a Organização de Cooperação de Xangai, muito embora sejam questões diferentes, mas vale também. Quanto mais a OTAN agride os países, mais eles procuram plataformas alternativas, lideradas por China e Rússia. É evidente que isso vai acontecer. Na medida em que os Estados Unidos sancionam a Rússia enormemente, no nível Coreia do Norte, é lógico que a Rússia vai buscar a Coreia do Norte naquela lógica do sancionados do mundo todo, univos, porque todos compartilham do mesmo problema, o mundo inteiro compartilha. Todos nós nos irmanamos nisso, né? Todo mundo vive no mesmo planeta que os Estados Unidos, ou seja, todo mundo é assolado por esse mesmo mal aí, né? Por esses setores de guerra, setores belicosos, essas oligarquias financeiras terríveis que os Estados Unidos possuem, né? Ou que são proprietárias dos Estados Unidos e usam o Estado como máquina de guerra. De forma que quanto maior for a agressão, só para retomar, quanto maior for a agressão contra países, mais eles vão se reunir do outro lado em blocos. Está aí a Coreia do Norte pintada de laranja,
a Rússia, parte dela pintada de amarelo, e o Japão pintado de rosa. Eu já vou botar o Japão nessa história aqui. A Rússia fica mais livre para enviar armas para a Coreia do Norte, aí porque existe toda uma construção de burocracia para isso, e isso aumenta a blindagem do seu flanco leste. Porque se por um lado as forças britânicas e estadunidenses jogam a Europa continental contra a Rússia, jogam ali que é o jogo da OTAN, do outro lado também existe uma situação armada, criando ali países buchas de canhão, como no caso o Japão, não só contra a China, que é um grande adversário da OTAN, como também contra a Rússia. Então a Rússia tem uma extensão aí bastante grande, ou seja, de um lado ela vai enfrentar a Europa continental e a OTAN movimentando isso, e do outro a OTAN já preparando uma espécie de OTAN asiática, formando ali um bloco com o Japão, com Filipinas. Acho que é mais adequado uma OTAN do Indo-Pacífico, né, porque isso também engloba ali países da Oceania. Forma uma frente com o Japão, com Coreia do Sul, lembrando que Japão e Coreia do Sul são países ocupados militarmente pelos Estados Unidos. As Filipinas, que me parece essa é uma bucha de canhão indiscutível em formação. E Austrália e Nova Zelândia aí na Oceania, que são, né, puxadinhos políticos do Reino Unido, ou seja, tem a formação de uma frente bucha de canhão aí do outro lado, e lógico que Rússia e China preocupam-se de uma mesma maneira, assim como a Coreia do Norte, que é muito assediada por ter um governo soberano. Letras azuis, a OTAN tem empurrado o Japão também contra a Rússia, então o Japão não é apenas uma peça contra a China, é uma peça contra a Rússia também, contra a Coreia do Norte, logicamente. Então essa existência da Coreia do Norte, do governo norte-coreano, com a sua capacidade, seu poder de fogo, é muito importante para a China e Rússia. Não esqueçamos que a Coreia do Norte já tem armas nucleares e tem uma quantidade muito razoável de ogivas, dadas as suas condições. Então, e continua desenvolvendo. Manda para o espaço satélites espiões, existem indícios de que está desenvolvendo aí um submarino nuclear, então tudo preciso olhar com calma, mas a Coreia do Norte arma-se até os dentes porque sabe que a situação mundial é muito complicada, né? E por falar em Coreia do Norte, continuamos nela porque a Coreia do Norte acusou Seul, ou seja, o governo sul-coreano, de sobrevoar a sua capital com drones. O que está acontecendo? Matéria do The Guardian aí, né? Letras vermelhas. Os drones sul-coreanos teriam jogado panfletos sobre a cidade, que é aquela troca de provocações que costuma acontecer, né? A Coreia do Sul coloca alto-falantes na fronteira, transmite, estava botando K-pop, né, que eu comentei com vocês aqui esses tempos atrás. A Coreia do Norte devolve balões cheios de lixo para a Coreia do Sul, e agora tem um episódio que isso vai aumentando, já um drone sobrevoando cidades, a cidade, a capital, já é algo bastante grave. São coisas que vão avançando, mas é algo que vai escalando. A Coreia do Norte aí, acho que a mídia já transmitiu isso aí com um bom nível de alarde, destruindo aí meios de rodovias e ferrovias que levam à Coreia do Sul de maneira simbólica para dizer que as relações ali estão cada vez mais difíceis, de forma que tem uma situação escalando. Então a gente olha para o mundo hoje e a gente vê que tem muita situação complicada que está crescendo aí, tem vários focos de tensão cada vez mais numerosos e cada vez mais com uma energia capaz de gerar um confronto maior. Isso aí é um indicativo do momento que a gente vive, né? Letras azuis, a Coreia do Norte disse ter posicionado a artilharia na fronteira pronta para ataques. Ou seja, continue a provocação daí que daqui a pouco a gente dispara um, mas é uma dissuasão, lógico, né? A Coreia do Norte, ela sempre responde a uma provocação que é feita. E a gente, quando vai ver a mídia, normalmente parece que é a Coreia do Norte que está fazendo algo do nada, mas sempre tem uma provocação prévia. O pessoal mostra uma parte e omite o primeiro movimento de provocação, né? Parece a Coreia do Norte que está buscando uma guerra. Aí a gente vai para o Oriente Médio, que é onde tem uma outra situação em desenvolvimento. O título ali é Próximo passo de Israel pode bagunçar os Estados Unidos, lá no topo da tela, dentro daquela caixinha preta. Na verdade, é gerar percalços para o governo Biden.
Porque o Trump, me parece que se explode ali uma situação tensa e os Estados Unidos têm que entrar numa guerra ali, estando numa situação difícil na Ucrânia, se explode essa situação, não me parece algo necessariamente ruim para o Donald Trump. Por quê? Porque ele vai ver o Biden numa saia justa enorme e a Kamala Harris, que está concorrendo contra o Trump, é vice do Biden, ela paga pelo atual governo, porque ela faz parte do atual governo. E isso não é uma situação necessariamente ruim para o Donald Trump, né? Trago a seguinte matéria do The Washington Post. O Netanyahu diz aos Estados Unidos que Israel atacará alvos militares iranianos não nucleares ou petrolíferos, dizem autoridades, mas isso é uma matéria da mídia dos Estados Unidos com fontes que, logicamente, podem ter colocado isso a público de propósito, né? E por quê? Porque os Estados Unidos querem evitar que a situação escale rápido demais. Por quê? Porque antes das eleições tudo isso é muito complicado. Depois muita coisa vai ter que se resolver. O problema é que Israel quer atacar antes, letras vermelhas. Israel diz que não pode esperar até as eleições, pois isso pode parecer sinal de fraqueza. De forma que existe uma corrida contra o tempo aí, né? Não sei quando é que vai ser as eleições dos Estados Unidos, no início de novembro, acho que primeira semana de novembro, né? Se eu estiver enganado, me corrijam. 5 de novembro, alguma coisa assim, né? Esse 5 de novembro, se for, não chega nunca para o Biden, e a situação na Ucrânia degringolando cada vez mais rápido. A situação Israel-Irã degringolando também. Para fazer alguma coisa tem que sair de um para botar arma no outro e nada se resolve, a eleição não chega e a situação vai ficando difícil. E o Trump observa isso tudo com muita curiosidade. Por quê? Porque se acontece alguma coisa ali é mais uma bomba no colo do Biden e no ano eleitoral isso é tudo que ele quer. Inclusive o Netanyahu tem muito boas relações com o Trump, né? Não que o Biden não tenha feito tudo que o Netanyahu e Israel queriam. O Biden fez tudo e muito mais, né? Foi um grande parceiro de Israel. Agora, se há uma afinidade política, por que o Netanyahu pode não decidir ali fazer algo só para jogar mais uma casca de banana no caminho do Biden? Pode ser que ele faça. Letras azuis. Os Estados Unidos esperam uma escalada gradual da tensão no Oriente Médio entre Irã e Israel, ou seja, que seja um ataque daqui e de lá e a coisa vai escalando, que Israel não ataque direto as instalações nucleares porque aí do Irã, porque isso representaria a disparada de uma guerra no ato, né? Atacar as instalações nucleares do Irã seria algo muito grave, muito grave. Então o que os Estados Unidos querem? Um ataque proporcional. O Biden quer um ataque proporcional ao que o Irã promoveu para que a coisa vá escalando gradativamente, para que dê tempo para que tudo isso aconteça. Eleições, retirada da Ucrânia, fortalecimento de Israel. Até Israel também sabe disso, sabe que se estourar uma guerra agora é uma situação difícil, porque Israel precisa do suporte da OTAN, e isso forçaria a OTAN a tirar tudo correndo da Ucrânia, e aí desaba de vez a situação lá. Então tem muita coisa que está amarrada, e o Zelensky está de olho nisso, o Biden está de olho nisso, o Trump está de olho nisso, a Rússia está de olho nisso. Então tem que dar tempo, uma escalada gradual para que as coisas vão se conformando para o outro lado. Agora, se vai dar tempo ou não de fazer tudo isso aí é a grande questão. Por isso que eu disse lá no início, são momentos, a gente tem aí dias bem movimentados, turbulentos, tensos e muito interessantes para quem está analisando, né? No sentido interessante, não no sentido de bom ou ruim, interessante no sentido de um fato que merece observação, merece interesse, né? Letras vermelhas. O Biden não pode retirar-se da Ucrânia antes das eleições, pois isso representaria uma derrota, como eu coloquei antes. Está aí o mapa com o Irã e Israel, né? Os Estados Unidos estão enviando baterias de defesa para Israel. Daí eu fiz a pergunta ontem, mas o Iron Dome não tem capacidade de abater 99%? Mas que diabo aconteceu aí, né? Que diabo aconteceu? Vai ver, estão mandando para cobrir aquele 1% que falta. Lógico que não, né? A gente já falou várias vezes que o Iron Dome aí, ele já foi comprovado aí que muita coisa passa, quase tudo passa e atinge o que tem que atingir. O Hezbollah já demonstrou, o Irã já demonstrou 2 vezes, diga-se de passagem, de maneiras diferentes, inclusive. Numa mandando um enxame de drones, saturando as defesas e os mísseis passando,
e depois mandando os mísseis diretos que não foram pegos pelo Iron Dome. Boa parte passou e atingiu os alvos militares propostos. Israel escondeu muito por bastante tempo aí o saldo negativo, mas tem uma hora que não tem como esconder, até porque se dependesse só da mídia corporativa, o pessoal encobriria tudo. Mas como tem uma série de canais alternativos e a própria internet, é muito difícil hoje de fazer esse trabalho de encobrir tudo. Mas se não fosse isso, certamente a mídia corporativa ela não deixaria nada sair, né? Muitas vezes ela é forçada pela circunstância a ter que fazer críticas ao Estado de Israel. Por quê? Porque senão fica muito grosseira a manipulação da informação. Até nisso a internet está contribuindo, aí, os portais alternativos estão contribuindo, que é gerar um certo constrangimento para que a mídia seja forçada, ainda que muito pouco, a fazer algumas concessões muito pequenas, porque senão fica muito na cara, né? Então os Estados Unidos mandaram baterias de defesa para dar suporte aí para Israel, porque evidentemente os seus sistemas de defesa não conseguem. Tanto é que é o que eu trago aí, a matéria do Financial Times, mídia corporativa para a OTAN, nada de mídia, não é mídia iraniana, né? Mídia corporativa. Até muitas vezes eu trago justamente por isso, né? Se for a mídia russa, a mídia iraniana, a mídia chinesa, mas é óbvio que vão falar isso aí, porque não sei o que. Mídia corporativa aqui. Ninguém vai dizer que o Financial Times é pró-Irã, por exemplo. Isso aí seria uma bobagem. Então, mídia corporativa. É porque os algoritmos gostam muito, né? Eles gostam muito dessas mídias aí. Aí eu tento aumentar o meu alcance, né? Naquela luta constante aí com os senhores algoritmos. Israel corre para bater escudo antimísseis, para obter escudo antimísseis, de forma que a situação está feia. Essa matéria traz um panorama preocupante para Israel. Letras vermelhas. Um ataque conjunto do Irã e do Hezbollah pode colapsar as defesas de Israel, que já tem problemas demais. Então, se houver um ataque aí em massa de mísseis do Irã e do Hezbollah ao mesmo tempo, não precisa nem ser ao mesmo tempo, né? A matéria coloca ao mesmo tempo um ataque combinado, isso aí é uma catástrofe. Israel está tendo que escolher que pontos defende, porque tem problemas evidentes de defesa, que, lógico, tem toda uma campanha da mídia, 99% isso não existe, isso aí é uma fábula. Uma fábula não, isso é uma farsa, uma ficção. Não existe esse Iron Dome de 99%, ou mesmo 90%, passa tudo. Então Israel escolhe o que defender. E torce para que o escolhido ainda consiga acertar. Letras azuis. A OTAN não consegue suprir por causa da guerra na Ucrânia. Então, tem problemas. Tem problemas de suprimento e logística na OTAN. Israel tem problemas no seu aparato de defesa. O Hezbollah tem muita arma guardada ainda. Não usou quase nada do que tem de poder de fogo. São centenas de milhares de mísseis. E o Irã nem se fala, né? O Irã nem entrou ainda nessa coisa aí. Ele fez brincadeiras de final de tarde, brincadeiras de sábado à noite nesses ataques aí contra Israel. Foi café pequeno, foi só uma amostra grátis. De forma que, se for para valer, a situação é complicadíssima para Israel. E na guerra da Ucrânia já desgastou a OTAN, como é que ela vai suprir isso? O pessoal vai esvaziar o estoque? Vai esvaziar todo o estoque aí, vai ficar sem nada, mas a China está lá, nem aí para o que está acontecendo e se armando cada vez mais. A Rússia está saindo fortíssima desse confronto. Como é que vai ficar a situação, né? Estoques vazios, não, o pessoal reserva algo para uma situação sua, né? É um panorama, um cobertor curto aí, né? Tapa a cabeça, destapa os pés. Não tem tanta OTAN para tanto problema que ela mesma cria. Lembrando, a Ucrânia não é membro da OTAN, Israel também não é membro da OTAN. Israel é um aliado extra-OTAN e a Ucrânia é só bucha de canhão da OTAN mesmo. Quer entrar na OTAN, mas vai ficar querendo. Por quê? Porque isso é uma linha vermelha para a Rússia. E como a situação está difícil lá e a coisa está explodindo no Oriente Médio, é muito pouco provável que o pessoal consiga tirar muita farinha com a Rússia. Traga a seguinte matéria. Conversações indiretas entre Irã e Estados Unidos foram interrompidas devido à situação específica na região. Bom, essas conversas estavam acontecendo
por intermédio de Oman, que tem esse papel diplomático mesmo, faz um papel diplomático histórico bem interessante, Oman, nessas conversações aí. Tanto é que a aproximação de Arábia Saudita e Irã aconteceu com a participação da China e de Oman fazendo meio de campo. Está aí Oman pintado no mapa. Esse fato aqui pode ser um indicador de que o ataque de Israel está para acontecer. Tá? Eu repito, estou gravando o vídeo final de tarde, início de noite, do dia 15 de outubro. Ele se torna público às 8 horas da manhã do dia 16 de outubro para vocês, ou seja, mais de 12 horas depois do que eu estou gravando. Neste momento Israel não atacou, mas tem muita coisa apontando que pode atacar. Pode, não estou dizendo que vai. Também não vou fazer urgente, vai atacar, o ataque é iminente, porque... né? Eu prefiro dizer, tem indícios que apontam que pode acontecer. E me parece que as coisas estão caminhando para um ataque de Israel. Tudo indica que sim. Agora, como será feito, em que magnitude, não se sabe. Isso aí ainda não se sabe. Letras vermelhas. A interrupção das conversações em Oman pode simbolizar que o ataque de Israel está próximo. Você não fechou as conversas ali, porque... Ou as conversas chegaram onde se queria e o pessoal está dizendo que não se chegou, porque se combinou ali onde atacar e que impacto gera, porque para o Irã não interessa entrar direto nessa guerra, porque é o jogo de Israel. Esse é o jogo de Israel. Israel quer uma guerra regional para puxar a OTAN para dentro para ver se reverte o quadro complicado. E o governo Biden não quer uma guerra agora por causa das eleições. Então o Vax conseguiu chegar a algum acordo, mas para isso tem que combinar com o Netanyahu ali, dele atacar onde é para atacar. Agora, se os Estados Unidos colocam a situação de que não dá para defender Israel de uma resposta, e Israel entende isso e também teme, até porque Israel não atacou logo depois que o Irã atacou. Está demorando essa resposta aí. Israel não sabe bem o que fazer. Toda essa demora aí é temor de uma resposta, uma tréplica violentíssima do Irã, que já falou que vai fazer. E a sabedoria de que os Estados Unidos não vão conseguir defender, porque tem N situações que impedem. Então fica esse impasse aí que revela também o quadro complicado para Israel. Letras azuis. Israel atrasa o ataque por temer que não conseguisse defender. E o suporte não chegar a tempo. Os Estados Unidos disseram que estão mandando aí um sistema, uma bateria de defesa. Está tudo sendo preparado para um evento ali. Matéria da Reuters. Continuamos na região porque desminagem de Israel perto de Golã sinaliza a frente mais ampla contra o Hezbollah, dizem fontes. Lembrando, no mapa, as colinas de Golã, que aparecem assinaladas no mapa, é uma ocupação ilegal, criminosa, de Israel na Síria. Israel está fortificando uma posição ali. Aí olhem no mapa onde está Golã. Quando Israel aumenta a sua presença militar nas colinas de Golã, ou próximo das colinas de Golã, ali na Síria, percebam que em relação ao Líbano, Israel está ampliando o seu fronte, a sua superfície de contato com o Líbano que está ao norte ali de Israel. Ou seja, está engrossando o fronte ali. Letras vermelhas. Israel busca fortalecer a sua presença militar em sua ocupação criminosa em Golã, com esse movimento, ou seja, está desminando porque quer aumentar a sua presença ali. Por quê? Letras azuis. Israel quer criar logística em Golã para ampliar ações no Líbano. Por quê? Porque as incursões que foram feitas até agora, as invasões terrestres, foram mal sucedidas. O Hezbollah conseguiu neutralizar as tentativas de invasão. Israel segue atacando com ataques aéreos, matando na sua maioria civis, mas quando tenta por terra, a coisa sai do eixo e Israel não consegue obter sucesso. Né? E aí mais um retrato da situação. Matéria da Bloomberg. Os Estados Unidos venderão até 2,2 bilhões em armas para os Emirados Árabes Unidos e para a Arábia Saudita. Letras V, está aí todo mundo devidamente assinalado no mapa. Né? O Irã, que é uma parte desse processo, um adversário dos Estados Unidos e de Israel. Israel está pintado de rosa, a Arábia Saudita de amarelo e os Emirados de laranja. Né? Letras vermelhas. Os Estados Unidos buscam o apoio dos países do Golfo Pérsico, nesse caso aí citado Emirados Árabes e Arábia Saudita, caso estoure uma guerra entre Israel e Irã. A questão é como é que eles vão entrar nesse processo, porque isso é muito impopular. Porque apoiar
apoiar Israel, que está massacrando palestinos, em boa medida muçulmanos, como Israel está fazendo, é impopular para esses governantes dos países do Golfo tomar partido nisso aí, porque a população, né, o pessoal ali, os Estados Unidos e Israel exploram essas divergências xiita e sunita para jogar o pessoal contra o Irã, já que o Irã é um país de maioria xiita e os países do Golfo Pérsico são de maioria sunita, sim, joga com isso. Agora tem o limite, né? Tem um limite que é o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que está acontecendo no Líbano é brutal. Não se pode omitir, mesmo na Cisjordânia. O que Israel está fazendo é um ataque contra toda a sua vizinhança. Dentro do plano da Grande Israel, uma parte da Arábia Saudita é contemplada. De forma que o pessoal começa a fazer o jogo de Israel, Israel não para por aí. Isso que está acontecendo é mais uma etapa. Tanto é que o próprio Mohammed bin Salman, ele disse que não assina os acordos de Abraão porque ele teme ser morto. Não sei se isso é jogada dele ou não, mas é completamente realista um posicionamento, porque é muito impopular. Tranquilamente, 90% da população da Arábia Saudita é contra normalizar relações com Israel. É muito impopular. Vão entrar na guerra do lado de Israel? Letras azuis. Os Emirados Árabes assinaram os acordos de Abraão, só lembrando, tá? A Arábia Saudita quer, o Mohammed bin Salman quer, mas querer é uma coisa, conseguir fazer é outra, bem diferente. Tá? Ele já deixou muito claro, né, que as coisas estavam se encaminhando para isso. Só que aí essa situação na faixa de Gaza, depois no Líbano, acabaram impedindo. Né? Agora a gente vem para a América do Sul aqui, vamos ver mais Estados Unidos se metendo em outro lugar. O Comando Sul dos Estados Unidos gosta de visitar a Argentina. Eu já trouxe um mapa aqui para você, só para quem está caindo de paraquedas aqui, está chegando agora, eu coloco rapidinho essa explicação. Os Estados Unidos setorizam o planeta e eles têm comandos militares para todas as regiões. O comando responsável aqui pela América Latina é o Comando Militar Sul dos Estados Unidos, o SOUTHCOM. E a chefe do SOUTHCOM é essa mulher que aparece na foto, que é a Richardson, né, a Laura Richardson. E ela está gostando de visitar a Argentina, está toda hora ali, né? E lógico, eu trouxe aqui recentemente uma discussão justamente sobre esse encontro. E claro que ela está lá. Se tem um encontro, uma reunião de ministros da defesa da Organização dos Estados Americanos, é claro que a chefe do SOUTHCOM, do Comando Sul dos Estados, vai estar lá. A general está lá, né? Trago a seguinte matéria: Argentina, China e as obsessões da general Laura Richardson, que é a chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. Letras vermelhas. Ela participou da reunião de ministros da defesa de países da Organização dos Estados Americanos, evento que está acontecendo na Argentina, que eu discuti ontem com vocês aqui. Isso é uma tentativa de alinhamento de chakras. Né? O pessoal está lá discutindo temáticas, ela leva ali as pautas, os objetivos dos Estados Unidos para a região, parece que serve o Comando Sul dos Estados Unidos para conseguir promover a agenda militar dos Estados Unidos na América Latina. E certamente ela utilizou esse evento com reuniões paralelas. Se está lá os ministros da defesa, é claro que ela vai abordando esses caras e alinhando ali os chakras com eles. Né? Qual é a pauta, o que é importante. Letras azuis. Ela atacou a base espacial ela falando sobre temas variados, né? Em entrevistas, na sua passagem ali. Ela dedicou um bom tempo a atacar a base espacial da China no território argentino, minando aí qualquer parceria que a China tenha com a Argentina. Lembrando sempre, isso é muito importante até para a gente entender por que a Laura Richardson está toda hora ali. O presidente da Argentina é o Javier Milei. Ele falou ao longo da sua campanha que iria alinhar a Argentina com os Estados Unidos, Reino Unido e Israel. E que eu falei várias vezes, a Argentina ela é uma célula de disseminação de bagunça e de interesse transnacional dos Estados Unidos, dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses na região. E é isso que a Argentina está sendo. O Milei colocou a Argentina nessa situação. Por isso que a Laura Richardson ela pode morar ali na Argentina, a convite do Milei. Porque
Quando se coloca no poder uma figura tão submissa assim, é um risco para toda a região. Então, existem divergências ideológicas? Claro que existem. Elas estão aí. Agora, o que a Argentina fez foi colocar uma figura muito, muito, muito submissa. Ele é quase um funcionário, quase não, estou sendo educado. Ele era um funcionário dos interesses transnacionais, o Javier Milei. Cada ação que ele promove demonstra mais isso. Isso não é só contra países vizinhos, é contra a própria Argentina. A forma como ele se comporta, o seu governo dele se comporta sobre a questão das Malvinas, por exemplo. A forma como ele sabota a entrada da Argentina nos BRICS. A forma como ele sabota toda a sua estrutura soberana de pesquisa, desenvolvimento, militar. Falei esses dias que os militares argentinos estão se unindo aos estudantes em protestos porque tem centros de estudos de interesse militar que estão sendo destruídos. Tudo isso é do interesse da Laura Richardson dos Estados Unidos. Já que estamos na América Latina, trazer um Maduro aí, né? Ele está sempre presente. O Maduro, ele diz o seguinte: o Elon Musk investiu mais de $1 bilhão num plano contra as eleições. Ele tem batido sistematicamente no Elon Musk, não que eu não mereça, né? E letras vermelhas, ele acusa o Elon Musk de ter bancado forças de oposição na tentativa de golpe contra o país. Ele está apontando o Elon Musk como um financiador. Todo mundo sabe, todo mundo que quer ver o que está acontecendo sabe, a gente discutiu aqui isso de maneira bastante frequente, acho que uma quantidade de materialidade e indícios suficientes que demonstram que houve uma tentativa de golpe ali. Usando as eleições, mas colocando gente armada, treinada, que tentou um golpe armado, gente treinada para fazer bagunça, para botar fogo nas coisas, para atingir o governo da Venezuela de alguma forma, e toda essa maquinaria ela foi neutralizada pelo governo Maduro, com apoio de inteligência, logístico, tanto da Rússia quanto da China. Isso foi admitido pelo próprio Nicolás Maduro. Ou seja, Maduro está firme e forte no poder e segue apontando o dedo dele, aí, conforme eu coloquei nessa foto, segue apontando o dedo para os responsáveis. Letras azuis, o Elon Musk, ele celebrou, lembrando, né, do episódio, que o Elon Musk, golpe não é algo necessariamente que o Elon Musk repudia. Porque quando aconteceu o golpe contra o Evo Morales, por causa da situação do lítio, e o lítio tem uma relação direta com o ramo de atuação aí um dos ramos de atuação do Elon Musk, ele celebrou o golpe contra o Evo Morales na Bolívia. Vocês devem recordar desse episódio aí. Então, ele não repudia golpes. E tanto é que naquela vez ele falou, e eu acho que é muito emblemático que ele tenha dito que vamos continuar dando golpes. Demos e vamos continuar dando golpes. Então tem mais golpe acontecendo aí. E o Maduro está denunciando, apontando a figura do Elon Musk. Né? Mas é lógico que isso é um projeto bem mais geral dos Estados Unidos, não é só o Elon Musk. Né? Tem muito mais interesse aí no meio também. E aí continuamos e encerramos, né? Como sempre, no continente africano, nossa viagem pelo mundo. A República Democrática do Congo busca parceiros para enfrentar o terrorismo, então é um país importante, com uma série de riquezas bastante fundamentais, e se há riqueza a ser explorada e há muitos interesses que a querem, existe todo tipo de financiamento para todo tipo de atividade criminosa. Por quê? Porque não vão impedir que o governo soberano consiga fazer uma exploração disso e consiga fazer um uso para desenvolver o país em parceria, mesmo que seja em parceria com outros, mas vai dificultando muito a vida da República Democrática do Congo. A matéria diz o seguinte: a República Democrática do Congo, o Félix Tshisekedi, aí, ele anuncia a cooperação militar contínua com o Uganda. Uganda está pintada de laranja no mapa aí. E na luta contra esse ADF, que é um grupo ligado ao ISIS. Ou seja, ele está promovendo uma luta aí contra esse grupo, em parceria com o Uganda, mas, letras vermelhas. Porém, Uganda é suspeita de bancar atividades do M23, que é um grupo rebelde, junto com Ruanda, e justamente numa área aí importante com riquezas minerais. Ou seja, letras azuis. A República Democrática do Congo, ela joga um complicado xadrez para derrotar todos os desafios aí, grupos rebeldes e conexões terroristas que atuam no país. Ainda que seja unir-se em um ponto a Uganda, que em outro ponto une-se a Ruanda, que está pintada de rosa no mapa,
em relação a outro grupo rebelde que ataca uma outra região. Então são questões pontuais, o pessoal vai tentando fazer o seu xadrez ali para conseguir manter governabilidade, porque um dos fatores mais complicados e que tem derrubado governos em vários países do continente africano é a incapacidade de conseguir deter grupos terroristas e rebeldes. Por quê? Porque a população não consegue levar a sua vida, é assediada no trabalho, é extorquida, é violentada, é assassinada, e se não consegue garantir segurança, esses governos acabam caindo. Isso gera um problema de governabilidade. E aí, para encerrar, já que estamos no continente africano, situação na Líbia. A Líbia e a China, trago a seguinte matéria, discutem retorno de empresas chinesas para reiniciar projetos paralisados. Por quê? Porque a Líbia vive uma situação muito complicada. Letras vermelhas. Após o golpe transnacional contra o Gaddafi, não tem nada de guerra civil, aquilo foi um golpe transnacional que derrubou o Muammar Gaddafi, que conseguia manter um governo soberano, unificador e com um bom desenvolvimento social e econômico, estabilidade na Líbia. Esse governo foi derrubado e depois disso a Líbia tem dois governos em confronto e uma situação muito bagunçada, um caos completo, e a população paga enormemente por isso. Então a Líbia pós-Gaddafi é um inferno na Terra. E agora a China tenta retomar algumas atividades, mas mesmo assim existe uma situação muito difícil. Dias atrás estava falando sobre uma disputa por causa do Banco Central, a atividade de petróleo que foi interrompida por causa de desacordos. Muita gente saindo da Líbia, atividades assim bastante complicadas por causa do que aconteceu. É um estado que foi atacado e está sendo desagregado. E um dos governantes de uma das partes da Líbia, já que existem dois governos paralelos, um dos caras que governa uma parte da Líbia é o cara que liderou o golpe contra o Gaddafi. Ele achou que assumiria a Líbia depois, mas puxaram o tapete dele. E aí ele começou um movimento contra aqueles que até antes bancavam ele, inclusive como os Estados Unidos, por exemplo, que eram grandes adversários do Gaddafi. Para quem não conhece o Muammar Gaddafi, eu sugiro fortemente que leia sobre a história do Muammar Gaddafi, que vocês vão entender porque os Estados Unidos promoveram um golpe e mataram ele foi assassinado. Letras azuis. Muitos países alimentam o confronto conforme os seus interesses. Então, para piorar a situação da Líbia, os países ainda jogam ali dentro conforme o lado que preferem, apoiam e vão alimentando essa guerra que continua acontecendo aí entre dois governos diferentes, num mesmo país. A forma é que o Gaddafi construiu uma forma de governo que conseguiu resolver essa questão política, mas justamente por ele ter feito esse trabalho é que ele foi derrubado para que a Líbia fosse desestabilizada. Um importante país aí do norte da África, que poderia estar liderando muita coisa, mas infelizmente foi desestabilizada mais uma vez pelos Estados Unidos e a sua gangue, né, seus comparsas. E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal, que querem apoiar e que podem apoiar, lógico, né? E sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Sempre comento que se eu fosse depender apenas da receita dessas propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, tem gente que usa o número do CPF e tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação
com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.